Evangelho de Lucas, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção, para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas sabendo dos seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiram entre si o que fariam de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos por um instante e vamos falar com Deus. Ó Pai Santo que está no céu, te agradecemos por essa noite e pedimos a bênção e a direção do Teu Espírito Santo, agora na meditação, na reflexão da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele nos fala sobre a história de um homem que tinha a mão mirrada. A mão mirrada, em algumas versões da Bíblia, diz mão ressequida ou mão atrofiada. Na verdade, esse homem, ele tinha a sua mão direita defeituosa, deformada, uma mão impotente. E a gente percebe que um defeito físico é sempre um desconforto para quem carrega. Mas naqueles tempos, representava um sacrifício muito maior do que é hoje. A mão mirrada para esse personagem bíblico diz respeito a uma deficiência física. Mas esse acontecimento, este fato, ele nos faz pensar que nós também, de alguma forma, possuímos um defeito, que nós também possuímos uma falha espiritual. Talvez todos nós tenhamos uma mão mirrada. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu pecado, cada um tem a sua infelicidade. Talvez a mão mirrada para algumas pessoas seja uma vida sentimental deprimente. Existem pessoas que não são felizes na vida sentimental. Talvez a mão mirrada seja um relacionamento familiar fracassado. Algumas pessoas não são felizes na vida familiar. Ora problema conjugal, ora problema em relação aos filhos. Talvez a mão mirrada seja um sonho que foi frustrado. Volta e meia a gente conversa com pessoas que dizem: olha, eu tenho um sonho que foi frustrado há muitos anos e eu tenho uma angústia em relação a isso. A mão mirrada também pode representar uma vida profissional sem prosperidade. Há pessoas que confessam que lutaram muito na vida, mas não conseguiram ainda alcançar um bom resultado na sua vida profissional. Hoje é bastante comum encontrar pessoas já com a idade até avançada, ainda fazendo um curso na faculdade, tentando ainda ajustar a sua vida profissional. A mão mirrada pode ser também uma vida espiritual infrutífera. Crentes que não estão felizes com aquilo que estão produzindo na vida espiritual. Se sentem frustrados, fracassados, porque não conseguem dar um bom testemunho,
não conseguem trazer outras pessoas para Cristo. Pode representar também um ministério estagnado. É comum nós encontrarmos na igreja pessoas que têm um ministério fracassado. Pessoas que confessam: olha, eu não consegui produzir no meu ministério. Meu ministério não tem tido tantos frutos como eu gostaria que ele tivesse. Ainda que a gente precise refletir muito sobre essa questão de ministério fracassado, porque o ministério, para ser fracassado, ele precisa ter a reprovação de Deus. E muitas vezes o nosso ministério, ele não foi um ministério para ser visto por multidões, mas talvez para cumprir tarefas específicas. Porque se nós temos na Bíblia o apóstolo Paulo, que praticamente se tornou uma grande personalidade na vida da igreja primitiva, pela amplitude do seu ministério, nós vamos perceber algumas menções de nomes de pessoas que de forma específica o auxiliaram em um ou outro momento. Mas muitas vezes a mão mirrada, ela pode representar esse sentimento de que nós estamos tendo um ministério fracassado. Enfim, uma mão mirrada, ela pode dar uma ilustração de uma vida totalmente estagnada. E é sobre isso que eu quero falar hoje um pouco com os irmãos. As implicações de uma vida estagnada. Uma primeira coisa que nós podemos mencionar é que uma pessoa que tem uma vida estagnada, ela simplesmente não consegue se apropriar das bênçãos de Deus. Meus irmãos, a mão, ela é a parte do corpo com o que nós nos apropriamos de alguma coisa. A mão direita, em particular, na Bíblia, simboliza a mão que diz respeito ao poder, à autoridade. A mão mirrada ou a mão ressequida é uma mão que não tem força para segurar. É uma mão que não consegue se abrir para receber. É também uma mão deformada porque ela não apresenta saúde espiritual. É também uma mão impotente porque ela não consegue realizar grandes coisas. Ela não consegue ter grandes realizações. E no sentido espiritual, a mão mirrada diz respeito a uma vida cristã fracassada, muitas vezes cheias de impedimento para poder receber a bênção de Deus. Quais são os impedimentos que há na nossa vida que nos impedem de nos apropriar da bênção do Senhor? Eu me lembro daquele texto lá de Isaías, que foi um dos primeiros textos que eu decorei na minha conversão, mas que tem uma mensagem muito bonita. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados, são as vossas iniquidades, que encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, precisamos verificar a nossa vida, e quando nós celebramos a ceia, sempre nos lembramos daquele texto, de que precisamos nos examinar a nós mesmos, porque é importante essa reflexão interior, acerca dos impedimentos que há na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos os impedimentos, ou tentamos mostrar os impedimentos que há ao nosso redor, os impedimentos que estão ao nosso lado. Muitas vezes apontamos para coisas ou pessoas específicas, que teriam ou que poderiam ser algum tipo de impedimento na nossa vida espiritual. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque a mão de Deus, ela não está encolhida.
O ouvido de Deus não está surdo a ponto de não ouvir as nossas orações. O fato é que algo faz separação entre nós e Deus. E isso muitas vezes está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Coisas que verdadeiramente nos impedem de nos apropriar da bênção do Senhor. Precisamos pensar a respeito dessas coisas. Uma outra coisa que nós podemos aqui mencionar é que uma pessoa que tem a vida estagnada é uma pessoa que não consegue ser produtiva e não consegue ser abençoadora. Porque a mão, ela está ligada às nossas ações. A mão está ligada às nossas atitudes. A mão diz respeito aos nossos gestos, aos nossos trabalhos. Na maioria das pessoas, a mão direita é aquela mão que tem mais habilidade, que tem mais precisão para determinadas tarefas. É verdade que alguns são abençoados porque conseguem ter a mesma desenvoltura com a mão direita e com a mão esquerda, não é? Mas na maioria dos seres humanos, a mão direita é a mão mais habilidosa. E aquele homem tinha a sua mão direita ressequida. Isso representava uma dificuldade ainda muito maior. A mão mirrada, meus irmãos, é aquela mão encolhida, que fica muitas vezes escondida, ou por incapacidade, ou mesmo por vergonha. Fico imaginando aquele homem dentro da sinagoga, devia sempre esconder a sua mão, evitava estendê-la, porque era uma mão também improdutiva, não era uma mão que conseguia produzir coisas, resultados. Era também uma mão sem habilidade, uma mão cheia de dificuldades, uma mão que não tinha firmeza, uma mão que não tinha precisão nas suas tarefas. E no sentido espiritual, a mão mirrada, ela diz respeito a uma vida cristã infrutífera. E a mão mirrada me faz pensar naqueles que são indiferentes ao sofrimento dos seus irmãos. Aqueles que são indiferentes à luta dos seus irmãos. Aqueles que não conseguem carregar a carga uns dos outros, porque tem a mão mirrada. A mão mirrada me faz pensar também naqueles que são murmuradores. Aqueles que até fazem alguma coisa, mas fazem reclamando, fazem murmurando, como que sinalizando que não querem fazer mais. É a mão que não consegue se abrir totalmente. É a mão que não tem habilidade para servir a Deus com a perfeição que diz respeito à dignidade do Senhor. A mão mirrada talvez faça referência aos crentes infiéis, que sonegam seus dízimos e suas ofertas, que roubam a Deus depois de terem sido abençoados, que negam a Deus aquilo que lhe é de direito, depois de terem recebido o suprimento, depois de terem recebido as bênçãos de Deus na sua vida e na vida da sua família. Aqueles que são infiéis porque não confiam no Senhor e acham que o seu dízimo vai fazer-lhe falta, e são infiéis porque têm a sua mão mirrada. A mão mirrada também pode fazer referência àqueles que têm o seu dom e têm o seu talento, mas vivem enterrando o seu talento, vivem escondendo as suas qualidades, ou porque não querem servir, ou porque ainda não se despertaram da forma como deveria, e muitas vezes estão escondendo os dons espirituais, ou não estão buscando os melhores dons espirituais. Quando nós lemos lá
Paulo falando aos coríntios e recomendando, dizendo aos crentes que eles precisam buscar os melhores dons. Está dizendo que você precisa ser exigente com você mesmo. Você precisa desafiar a você mesmo. Você precisa dizer para você mesmo: eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. Eu não vou me contentar com aquilo que é pouco, com aquilo que é pequeno, no serviço do Senhor. Eu vou buscar os melhores dons, eu vou me dedicar mais, eu vou abrir a minha mão ressequida, para que ela possa ficar curada, e ela possa servir mais ao Senhor. Mas muitos crentes têm enterrado os seus dons, como aquele homem da parábola, e que perdeu o dom, porque não soube utilizá-lo para a obra do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, diz o seguinte, que amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento. E quando eu leio esse texto, o que eu percebo que Jesus está dizendo aqui, que nós não podemos servir a Deus com o coração dividido, porque se eu tiver o coração dividido, eu vou me tornar um crente desleixado na obra do Senhor, eu vou ser um murmurador na obra do Senhor, eu vou sonegar o meu dízimo na obra do Senhor, eu não vou apresentar os meus dons e os meus talentos, eu vou me recusar a trabalhar na obra do Senhor, porque eu tenho um coração dividido. E Jesus diz: você precisa amar o Senhor teu Deus, mas você tem que amar o Senhor teu Deus com toda a tua vida, com todo o teu sentimento, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E isso diz respeito a você por inteiro. Não pode haver uma só parte da tua vida que esteja dividida entre Deus e o diabo, porque Jesus te convoca a amar a Deus com o coração inteiro. Lá no Velho Testamento, Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, já que estamos falando da mão ressequida, que precisa ser curada, a Bíblia diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme você consegue fazer. Dê o seu melhor. Ofereça o melhor que você tem para Deus. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. A oportunidade de servir a Deus é aqui e agora. O apelo da Bíblia é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te chama para hoje, porque Deus não quer que você apresente desculpas para prorrogar aquilo que você precisa fazer hoje, em prol da obra do Senhor. Hoje, se ouvirdes a tua voz, abre o teu coração e sirva o Senhor. Você não pode tomar uma decisão para amanhã, nem para o ano que vem, porque a Bíblia diz que você não é dono da tua vida e nem do teu tempo. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, nem depois de amanhã, nem mesmo podemos prever se estaremos todos aqui, porque essas coisas não pertencem a nós. Mas hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então, uma mão ressequida é uma mão que muitas vezes não consegue produzir, ela não consegue abençoar da forma como deveria. Mas uma outra coisa importante que podemos falar acerca de uma vida estagnada, é que uma pessoa que tem a vida estagnada, ela precisa ser curada pelo poder de Deus. Se você tem a vida estagnada, você precisa ser tocado pelo poder de Deus.
Porque aquilo que não está certo na tua vida, aquilo que não está bem na tua vida, Deus tem o poder para consertar. Na vida espiritual, meus irmãos, a mão é a parte do corpo que nós usamos para adorar a Deus e também para promover a comunhão. Nos Salmos, por exemplo, nós encontramos a expressão as mãos estendidas, porque as mãos estendidas, ora são estendidas para orar a Deus, para suplicar a Deus, para apresentar nossas dificuldades, nossas necessidades diante de Deus, mas elas também são estendidas para adoração. No Salmo 134, nós vamos ver uma referência a isso, de que o salmista, ele estende as tuas mãos no ato de culto e de verdadeiro louvor ao Senhor. Mas na igreja primitiva, a mão estendida também diz respeito ao partir o pão, aquela mão que vai promover a comunhão da igreja, aquela mão que vai convidar todos para participar junto, para dividir igualmente as alegrias e as tristezas, aquela mão que está disposta a estar junto com o irmão, apoiando o irmão, auxiliando o irmão, a mão do partir do pão, aquela mão que promove a comunhão e não a desavença, porque existem mãos que promovem a desavença, existem orações que promovem a desavença. As nossas orações têm que ser para promover a comunhão, os nossos louvores não é para promover desavença, porque tem gente que louva, mas muitas vezes para promover desavença dentro da igreja. E nós somos desafiados por Deus a estender as nossas mãos para promover a comunhão, para juntar o povo, para trazer as pessoas para perto de si e para perto de Deus. Mas a mão mirrada, meus irmãos, é um problema. A mão mirrada, ela representa uma vida cristã vazia, destituída de pelo menos essas duas coisas que eu falei aqui, destituída de adoração, destituída de comunhão. Quando o crente, irmãos, e eu falo isso com muito cuidado, porque eu também estou sujeito a essas coisas, não pensem os irmãos que esses sentimentos não passam no meu coração, eu sou igual a vocês. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós temos aquele sentimento de não querer mais estar na igreja, é porque nós perdemos o sentido da adoração. Quando nós não suportamos mais os nossos irmãos, é porque nós perdemos o sentido da comunhão. As nossas mãos não estão estendidas como deveriam, estão sendo mãos mirradas. Interessante que entre os fariseus, o sábado ele era observado rigorosamente, porque era uma questão religiosa, de tradição religiosa. O sábado e os seus rituais observados rigorosamente, mas muitas vezes não havia lugar para Deus na sinagoga. E muitas vezes também não havia lugar para o próximo, porque o que me dá a entender aqui nessa passagem bíblica, é que o homem com a mão mirrada vivia nos cantos da sinagoga, uma pessoa que precisava de ser convidada para adoração, uma pessoa que precisava ser convidada para participar da comunhão, uma pessoa que estava muitas vezes infeliz, carente, precisando de uma mão estendida para ela, e muitas vezes aquela pessoa vivia nos cantos da sinagoga, sem ser notado e sem ser abençoado. É muito triste quando alguém entra na nossa igreja e sai daqui sem ser abençoado, porque muitas vezes o problema está nela mesma, e isso acontece. Mas é muito triste quando a pessoa entra na nossa convivência e sai da nossa convivência sem se sentir abençoado por causa de nossas falhas que
algumas vezes se tornam excessivas e até abusivas. Meus irmãos, não pode ser assim. O homem com a mão mirrada não pode ficar no canto da sinagoga esquecido, sem ser notado. Não podemos ter membros da nossa igreja esquecidos nos cantos, pessoas que não são notadas, pessoas cujos nomes não são lembrados nas nossas orações. Essas coisas não podem acontecer na vida da igreja. E a atitude de Jesus naquele lugar nos chama a atenção e nos conduz a importantes reflexões. Primeiro, eu queria que você pensasse comigo sobre a pergunta que Jesus faz no versículo 9. Se você está com sua Bíblia aberta aí, você vai notar a pergunta que Jesus faz no versículo 9. E Jesus naturalmente já fez essa pergunta porque ele, sendo onisciente e percebendo que havia murmuração, maus pensamentos na vida dos escribas e fariseus, Jesus pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? É permitido salvar a vida ou tirar a vida no sábado? É como se ele estivesse perguntando: escuta, a nossa religião, ela está ajudando a salvar vidas ou a enterrar vidas? Ou fazer vidas se perder? A nossa religião, ela está fazendo bem na vida das pessoas ou ela está fazendo mal? Nós sabemos que a missão da igreja é salvar vidas. Nós sabemos que a missão da igreja é fazer o bem para as pessoas. Mas precisamos reconhecer que muitas vezes nós fazemos mal às pessoas. E fazemos um mal tão grande que muitas pessoas tomam raiva da igreja. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes, ao invés de salvar vidas, nós fazemos vidas se perder. Nós invertemos a missão da igreja, agimos de forma contrária. E a reflexão que Jesus nos chama no versículo 9 é essa: que religião é essa? Que culto é esse? Que comunidade é essa? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos têm feito melhor, mas precisam continuar fazendo melhor. E naquilo que estamos errando, nós precisamos consertar, porque Jesus nos chama a essa reflexão. Nós precisamos novamente nos calibrar dentro da missão da igreja, para que a igreja cumpra o seu propósito. Eu queria que os irmãos pensassem comigo também sobre o milagre do versículo 10. Jesus chama aquele homem para o centro e pede que ele estende a mão, e nós vamos ver a mão daquele homem sendo restaurada. Meus irmãos, a vida cristã restaurada é uma vida cristã que foi tocada pelo poder de Deus. É o crente que teve coragem de expor o seu problema, a sua dificuldade, de abrir o seu coração, de confessar o seu pecado. Aquela mão mirrada que estava escondida e que agora precisa ser colocada diante do Senhor, para que Ele possa ver e sentir o nosso problema, e nós possamos ver e sentir isso, e então recebermos a cura diante da confissão dos nossos pecados. Porque eu creio sinceramente que só Jesus Cristo salva, e só Jesus Cristo pode restaurar a vida de um crente em Jesus, e Ele é especialista nisso. Não adianta buscarmos outros recursos, porque se há pecado na nossa vida, só Jesus Cristo pode nos restaurar. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. A vida estagnada, mas que é curada pelo Senhor, ela vai primeiramente ser uma pessoa, vai ser uma vida honrada por Deus. Veja só que no texto, Jesus chama aquele homem que está no canto, esquecido, e Jesus o traz para o centro, como que dizendo: eu quero que todos olhem para ele. Eu quero que vocês olhem para ele e percebam que ele também é um de vocês, e ele também precisa participar desse negócio. Quando nós somos tocados pelo poder de Deus, nós somos tirados do canto do pecado, e nós somos trazidos para o lugar de honra.
Em segundo lugar, uma pessoa que é tocada pelo poder de Deus, ela vai ter saúde espiritual. Ela vai ter uma aparência de crente, e não uma aparência deformada de crente. Vai ter a imagem de Cristo. Vai ter agora a habilidade para fazer as coisas que Cristo mandou a igreja fazer. Vai conseguir agir com mais força. Vai conseguir ter mais disposição para contribuir com dízimos e ofertas para o sustento da obra de Deus. Vai ter melhores condições de atuar de forma mais precisa, auxiliar a igreja em questões específicas onde há necessidade. Vai ter também poder, vai ter força para segurar situações que são muito difíceis na vida, porque existem momentos na vida que nós somos extremamente abalados. Mas uma pessoa que foi curada por Deus, que foi tocada pelo poder de Deus, ela vai ter força para segurar aquela situação e superar a sua dificuldade. E finalmente eu queria dizer para vocês uma coisa. Quando Jesus cura a sua vida, quando Jesus restaura a sua vida, isso cria insatisfação naqueles que trabalham para Satanás. Eu queria te convidar a ler o último versículo do texto, versículo 11, que diz assim, versículo 10, diz que o homem teve a mão restaurada. E depois da restauração, olha o que os escribas e fariseus fizeram. Ficaram furiosos e discutiram entre si o que fariam a Jesus. Quando a pessoa é restaurada por Deus, isso gera insatisfação no diabo. Se as pessoas começarem a ser curadas dentro da igreja, se os relacionamentos começarem a ser transformados, se os pecados começarem a ser confessados, se as pessoas começarem a ter mais boa vontade umas com as outras, o diabo vai ficar insatisfeito com isso. Só que o problema dele vai ser com Jesus, porque esse problema é com Jesus. Esse problema não é necessariamente conosco. O diabo não está necessariamente infeliz com a nossa vida, porque o problema do diabo, na verdade, não somos nós. A insatisfação do diabo é com a pessoa de Jesus. Por isso que aqueles homens disseram, precisamos discutir o que nós vamos fazer com Jesus, por causa da insatisfação diante dos milagres que Jesus faz. Só que essa é uma batalha perdida para ele, e é uma vitória garantida para nós. Tem um hino antigo que a gente costumava cantar, que diz assim, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E é isso aí, nenhum inimigo nos resistirá. Então, querido, se você está tendo uma vida estagnada, que não consegue se apropriar da bênção de Deus, que não consegue ser produtivo no reino, abençoador, tem uma solução, e essa solução é Jesus. E Jesus quer colocar você no lugar de honra. Jesus quer devolver a você a imagem de Cristo, e o diabo vai ficar insatisfeito. Mas a nossa missão nós precisamos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Sabe, queridos, a vida não é fácil. A vida é muito difícil às vezes. E muitas vezes nós somos surpreendidos com tantas coisas que abalam demais a nossa fé, que roubam a nossa alegria, tiram o nosso ânimo e muitas vezes tira a nossa capacidade de relacionar com as pessoas. E muitas pessoas chegam ao ponto de ter uma vida totalmente estagnada, uma vida que não consegue se apropriar da bênção do Senhor. E talvez você tenha passado por momentos assim. Talvez você esteja pensando o quanto você tem sido improdutivo no reino de Deus. E é bom a gente pensar sobre isso. É bom a gente pensar sobre a nossa igreja, a nossa vida na igreja.
Nós estamos ajudando a igreja a fazer o bem ou fazer o mal? Nós estamos ajudando a salvar ou fazendo perder? São reflexões profundas que nós precisamos ter. Mas Jesus Cristo, queridos, Ele nos restaura, Ele nos coloca novamente dentro do ajustamento necessário para viver a vida cristã. E só Ele pode fazer isso. Nunca se afaste do Senhor. Tenha sempre as suas mãos estendidas para adorar a Deus. Tenha sempre as suas mãos estendidas para partir o pão e promover a comunhão da igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia sobre o teu povo que está aqui hoje, sobre aqueles que não puderam vir. Que o Senhor esteja visitando os teus servos onde quer que estejam, mas que nós possamos, ó Deus, ter as nossas mãos curadas pelo Senhor, para que elas possam te servir melhor, fazer mais, com mais vontade, com mais força, com mais precisão, com mais generosidade. Restaura, Senhor, as nossas mãos, as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém.